Vou começar pedindo as impressões aí do João Alfredo com a pergunta tema do nosso programa, né? Se o Brasil, na sua avaliação, retomou ou vem retomando alguma espécie de protagonismo internacional com algum tipo de resgate de prestígio. Qual a sua avaliação, João, em relação a esse tabuleiro do xadrez mundial? Como é que nós vamos caminhando dentro deste cenário? Há uma tentativa. Antes de mais nada, eu diria que há uma tentativa. Pode-se argumentar, sim, que o governo Lula tem buscado ampliar o prestígio do Brasil com base na participação em fóruns multilaterais de comércio para tentar posicionar o Brasil como um ator relevante na arena global. Esse esforço vem sendo fundamentado por estratégias de política externa, como eu comentei, a tentativa de fortalecer o papel do Brasil em fóruns multilaterais. Além da participação em fóruns multilaterais, o governo Lula vem fazendo algo que já fez no seu primeiro e segundo mandato, que é um foco no sul global, tendo dado especial atenção a essas alianças. O governo tem tentado, na medida do possível, se reaproximar de algumas potências, como é o caso da China e de alguns países da União Europeia. No entanto, é muito importante a gente ressaltar que a gente vive hoje num mundo que eu venho defendendo, que é um mundo fragmentado. A gente vive num planeta em que as tensões geopolíticas criaram, minimamente falando, dois lados bastante contrastantes e que têm tópicos muito sensíveis, como é o caso da guerra entre Rússia e Ucrânia, como é o caso do conflito entre Israel e Hamas, Hezbollah e Houthis no Oriente Médio. Então, eu diria que o Brasil tem uma postura com o G20 e uma postura completamente diferente com os BRICS. O governo brasileiro lançou agora a iniciativa global contra a fome, que pode efetivamente ser um legado brasileiro para o mundo no futuro, pode efetivamente trazer algum ganho de prestígio para o Brasil, mas a ênfase da política externa em assuntos como justiça social, sustentabilidade, reforma da governança global, pode até posicionar o país como um dos líderes nessa agenda de desenvolvimento, porque isso alinharia o Brasil a outras nações emergentes que buscam uma ordem internacional mais multipolar. No entanto, me parece que essa pauta brasileira ela é um tanto quanto contrastante ou até inconsistente quando a gente compara essa pauta à participação brasileira nos BRICS. Os BRICS, a gente vem acompanhando, eles se expandiram para incluir regimes autoritários, regimes que têm baixíssimo comprometimento com os direitos humanos, e isso aí acaba colocando um pouco em xeque essa estratégia da nossa política externa. E para finalizar a minha fala, é uma alegria aqui compartilhar essa tarde com a professora Priscila. Eu gostaria de fechar esse pedaço do que eu venho comentando, falando aí a respeito de algumas coisas que o governo brasileiro disse, por exemplo, algo no sentido de quando um não quer, dois não fazem guerra, ao se referir à questão da Ucrânia. Mas calma lá, a gente está falando de um país que foi atacado, a gente está falando de uma nação soberana que buscava fazer parte de um grupo internacional e foi atacado, numa violação premente à Carta das Nações Unidas, como eu tenho certeza que a professora Priscila vai comentar. E isso é o tipo de coisa que acaba soando muito mal. E soa muito mal também esse silêncio brasileiro, que na verdade nem sempre foi um silêncio, né, em relação às eleições da Venezuela. Em especial quando a gente considera que o partido do presidente da República chega ao poder dizendo resgatar os valores democráticos. E democracia é algo que a gente sabe que na Venezuela não existe, né?